Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ivan. Eu sou o Pedro. Bem-vindos ao Duetos. Basicamente, hoje a gente fez a introdução assim já. Vamos à introdução. Por quê? Eu cheguei à conclusão de que a introdução incomoda vocês um pouquinho, então hoje a gente vai trazer uma coisa que tinha muito tempo que eu não trazia no canal, que são as animações, animes, animações, desenhos animados, alguma coisa nesse sentido. Eu só não posso falar HQ e mangá sendo a mesma coisa, porque alguém vai querer me bater, mas no fim das contas é a mesma coisa. Hoje a gente vai falar sobre uma light novel que foi transformada em animação, né? Ela é na Netflix, chama Legend of Exorcism. É a Lenda do Exorcismo. O que em si não passa tanta informação na série, né? Ela não tem muito essas coisas. Você fica lendo do exorcismo, mas você não tem muita noção do que está acontecendo. Por quê? A série é no ano 12 de Tianbao. Basicamente, nós temos o Kong Hong-jun, que eu não sei pronunciar esses nomes, então vocês vão me dar essa licença de pronunciar errado, que é um menino novinho, ele não tem muita informação, ele é um meio demônio, que é filho do demônio que é o Lorde Pavão, que é um demônio do inferno, né, lá do rolê. O que eu não entendi muito bem nessa série, ela me buga, eu vou explicar pra vocês por quê. E uma humana. Só que o Lorde Pavão em si, ele morreu porque estava protegendo o filho, né, e eu nem sabia que era naquele momento da série. Basicamente a série entra com uma coisa meio complicada, porque eu pessoalmente não entendi muito bem. Você tem os demônios, os Lordes Demônio, você tem aqueles que equilibram as coisas, por assim dizer, e você tem um palácio, né, que é de onde veio o Yongjin, e é do palácio de Yaojin, na montanha Taihang. Aí basicamente o que acontece nesse sentido, né? Você simplesmente fica sem entender, porque aquele palácio é um palácio celestial. Ele é no mundo espiritual, o que significa que, em tese, são seres celestiais. Normalmente, na mitologia oriental, você tem os celestiais, você tem os infernais, por assim dizer, né? Os lordes demônio, e você tem os seres do Palácio de Jade, que seria o palácio do rei de Jade, aquela coisa toda, a gente já está acostumado. Só que, se eu não me engano, isso é mais no Japão. Na China eu fiquei um pouco sem entender, porque você tinha um palácio celestial, você tinha aquela coisa lá, um lugar muito lindo, bonito, e você tem um Lorde Demônio coordenando o lugar. Quando o personagem principal, que dá a entender que é um menino bonitinho, de cabelo rosa, todo fofinho, que é o Hong-jun, ele vai pra Terra porque alguém que não se especifica, quem não especificou mesmo, não mostra, ele enviou que a corte do exorcismo de uma cidade lá, que é a Chang'an, uma coisa assim, ela simplesmente estava chamando por espíritos de determinadas regiões. Na realidade eram pessoas com mana, pessoas que trabalhavam com o cultivo. Para quem for lembrar de uns vídeos anteriores, eu tinha comentado, acho que você estava no vídeo, que eu falei sobre o cultivo, sim, que é... em Indomáveis. Isso, acho que foi a primeira vez que eu falei sobre cultivo. Que é a ideia de energia, como se todo o ser humano tivesse uma quantidade de cultivo dentro dele, né? Tivesse uma força vital. Essa força vital eles chamam de mana, energia, ki, ren, o que vocês quiserem falar, é a mesma coisa. Basicamente é a energia que circula dentro do seu corpo que faz com que você consiga fazer coisas que outras pessoas não conseguem. Basicamente, o Hong-jun, ele tinha muita mana porque ele era filho do Lorde Pavão, aquela coisa toda, tinha muito poder. Ele tinha o que eles chamavam de a defesa absoluta, que era a luz arco-íris, né, que vai de todas as cores. E é interessante, porque a ideia do cultivo é você medita, você faz coisas boas, você direciona energia positiva para você e você vai ganhando anos de cultivo. Quando você faz uma determinada habilidade, você usa uma determinada habilidade, você gasta anos de cultivo com aquela habilidade. Por isso que eles sempre estão meditando, sempre estão treinando para aumentar o cultivo. Só que o líder desse grupo exorcista, ele não tem mana. Ele vive em cima da história de um cara lá que falava que tinha demônios na cidade, que falava sobre os demônios, que seguia a ideia da corte do exorcismo, só que não dava muito certo, porque ninguém acreditava, ninguém via. É o famoso São Tomé, eu só acredito vendo. E levando isso em consideração, né, se a gente for levar pela série, ele tinha sido, se eu não me engano, ele entrou para a corte do exorcismo como líder por punição. Sim. Ele queria caçar demônios, ninguém dava, ele simplesmente falava, vamos punir ele, jogando ele na corte do exorcismo.
E foi bem isso. Foi porque, na verdade, ele, quando o Hong Jun chegou na cidade, ele perseguiu ele, porque falou assim, tem alguém estranho. E tipo, o moleque começou a desviar de todo mundo e acertando os guardas com as facas, sem machucar. Ele falou assim, peraí, você é um demônio. Aí ele foi parar dentro da Casa da Beleza. Isso, aí tem um rolê lá na história que ele entra dentro da Casa da Beleza, que é o famoso prostíbulo. Ele entra lá dentro, não acontece nada, mas pegam ele lá dentro. E a ordem, né, que ele seguia, que era o exército imperial, aquela coisa, não aceitava que fizessem isso. Então ele é manchado, ele passa por uma determinada situação, mas de qualquer maneira ele entra na corte do exorcismo como líder por punição, ele é punido com isso. Então você fica assim, beleza, ok, né? A história gira em volta do Hong Jun, de uma missão que ele recebe de um demônio lá, que depois você fica na dúvida se ele é um pássaro trovão ou não, o que não dá muito a entender, você fica meio na dúvida, né? Porque o cara chega voando, aparece, some, fala umas coisas, mas é só um pássaro grande. A gente entende que seria um pássaro trovão por causa da questão de tempestade, só que nem isso tem. Aí você fica sem entender. E você também não sabe muito bem o que o pai adotivo do menino é, porque não mostra a figura dele. Mas em tese tem aquela lenda de que o imperador ele é filho do deus dragão, só que tem os filhos do deus dragão, o imperador é um humano que ele é protegido por Polaris. Polaris é a constelação de Polaris que protege todos os imperadores do mundo mortal. É como se a partir do momento que você se torna um imperador, você é protegido contra qualquer tipo de feitiço, de ataque, alguma coisa assim. Tem outros personagens que são muito legais. Tem um que é um arqueiro extremamente roubado, que ele tem um modo visão noturna, que o olho dele fica verde, ele literalmente enxerga tudo em verde. Temos um cara que é com um pincel, ele faz movimentos lá com o pincel, ele luta dessa forma. E temos um bardo muito engraçado, um cara muito bonito. Ele é louro, olho claro, e você descobre que não faz o mínimo sentido ele ser louro. Ele é louro, né? O laranja, não sei, uma coisa assim. É o Zombie. Porque ele é persa. A Pérsia, se vocês forem lembrar, é a região da Ásia. É uma coisa meio assim, as pessoas costumam ter a pele um pouco mais escura. Aí do nada chega um louro de olho claro, branco, igual uma folha, um príncipe persa. Aí você fica assim... Então tá, né? Confuso isso aí. Só que tem um personagem que mal aparece, que é um personagem que eu gostei muito. A gente nem tem o nome dele. No meio do rolê, eles estão na casa lá da felicidade, lá o Casa da Beleza, lá o famoso... O bordel da cidade. A famosa Casa da Luz Vermelha. E do nada uma mulher começa a jogar mó feitiço cabulosão lá. Começa a jogar um feitiço em todo mundo. Porque a partir do momento que é descoberto que tem demônios, eles falam, eles podem entrar na Casa da Beleza sem BO. Porque eles estão investigando. Então tá assim, não, tranquilo, a gente pode entrar aqui. Só que a mulher joga uns feitição cabuloso lá, Banco Bardo do Mal. Foi a cena mais linda que eu vi na série, porque fica parecendo que a metralhadora de um lado é a metralhadora do outro de bardo, porque vai luz pra todo quanto é lugar. Eu falei, gente, que cena linda. O que acontece? Tem o príncipe persa e o cara lá, o arqueiro de um lado, o escriba, que luta com um pincel, e o menininho, que parece uma criança. Na realidade, ele parece uma menina, que é uma criança, que é um cara, que ele é muito bonito. Aí você fica na dúvida, você nunca sabe direito o que ele é, até falar que é um menino mesmo. Aí o que acontece? Eles começam a ficar zonzo, começam a ficar enfeitiçado. A mulher começa a tocar, do nada alguém responde. Aí começa aquele de feitiço, aquele barulho, toda aquela confusão. E você descobre que o cara é um bardo. E que ele é um bardo com uma voz maravilhosa, com uma música linda, coisa perfeita. É o Atai. Isso. Aí você... Bardo Imperial. Você descobre que ele é o bardo imperial, só que é o bardo imperial com mana, com força. Aí ok, né? A gente vira e fala assim, nossa, quem é esse cara? O que ele tá fazendo aqui, né? Um cara meio roubado. Em um determinado momento, tem um dos caras lutando e tem 2 filhos do Rei Dragão, que significa 2 dragões espancando um dos principais. Do nada você escuta assim... E começa a pancadaria. Aí você simplesmente vê os 2 filhos do Rei Dragão, que tecnicamente é a grande divindade, tomando um cacete. De um cara com algo que seria o quê? Um bandolim? Um banjo? Chama pitá. Pitá. O nome do instrumento. Pitaia. É uma fruta, né? Pitaia. É a fruta do dragão. É verdade, tem o rolê. Cara, mas é um negócio incrível. Ele chega, ele dá uma surra no pessoal e você fica assim, caramba, o personagem principal é o bardo imperial, né? Porque tá surrando a galera.
E é uma série muito legal, uma animação muito boa, e ela é uma light novel. Eu não sei muito bem a diferença entre um mangá e uma light novel, porque o mangá seria uma revista em quadrinhos, oriental, que você lê de trás pra frente, e a pessoa que é viciada fica puto quando você compara com a HQ, que aí você lê da direita pra esquerda, uma da esquerda pra direita. A light novel tem... explicando assim, o que eu sei, não sei faço ideia, se está correto. A light novel, ele é uma história escrita que alguém transformou ela em um mangá. O mangá, ele já é feito para ser um mangá. A light novel, ele foi escrito primeiro, a história foi escrita para depois ser desenhada. Sim, eu vou ficar fazendo isso. Então, gente, só pra dar aquele corre, ele vai explicar um pouco sobre os personagens, eu já vou dar minha nota é 10. O negócio é muito bom. Muito bom! Aí eu vou fazer aquele marketingzinho básico da Netflix, as pessoas estão falando, a Netflix tem... como é que é? Tá caro, as outras coisas são mais baratas. Meu querido, a Netflix tem o live action de Samurai X e lançou esses dias A Origem de Kenshin Himura. Já ganhou! Além de quem gosta de anime, tem também o live action de Prince of Tennis. Né? Aí você vai, vamos assistir pela milionésima vez os filmes da Disney ou assistir o live action de Prince of Tennis. É uma decisão tão difícil. Até o live action de Bleach também. O de Samurai X ficou melhor. Mas ok, minha nota é 10, a fotografia é linda, as cenas de luta são lindas, o zoroastrismo, né, eu esqueci de falar, é a religião Zoroastra, criada pelo Zoroastra, que o nome dele, na realidade, é Zaratustra, é uma religião monoteísta, significa que tem um único Deus, e ela foi criada pelo Zaratustra, que em grego eles chamam ele de Zoroastro. Quem for assistir, ou já assistiu o Beijo do Vampiro, lembra que a avó do Zeke, Zeca, sabia que era uma coisa assim, do Zeca era chamada de Zoroastra, e era a bruxa do negócio lá, era uma referência também ao zoroastrismo, que é a religião criada pelo Zoroastra. Um dos caras, que é o louro lá, com o leque, o Zanbei, ele é um príncipe persa, que vai lutar lá, e ele é da religião Zoroastra. Então fica essa dica aí que eu não tinha dado antes. De qualquer maneira, nota 10. É muito bonito e é pequenininho. Tem 13 episódios de 23 minutos, dá pra assistir em um dia. Beleza? Nota 10. Só posso dar minha nota e depois eu falo? Dá a sua nota, fala, só não empolga igual eu faço, porque senão a gente não acaba o vídeo. Minha nota é 10 pra série perfeita. Fotografia, música, as cenas de luta, você fica assim, meu Deus. Cupom das adagas voadoras. Adagas voadoras, coisas explodindo. Leques mágicos. Leques mágicos, criaturas místicas aparecendo do além. Eu não apareceu além mesmo. As criaturas místicas que eu lembro é uma tartaruga peixe, parece, que aparece. A tartaruga de pedra. 265 raposas de uma cauda. Uma raposa que diz a lenda que tem 9, mas eu parei e contei 4 vezes, ela tem no máximo 6. O pássaro que a gente não sabe que raio que é. E um cara lindo, perfeito, que vira um lobo maravilhoso. Ganhou meu coração só pelo lobo gigante que ele vira. É o Morrigan. É o arqueiro. Isso, o arqueiro com... É o Legolas com visão noturna. Legolas com visão noturna, exatamente. Beleza. Tá, aí como já o Hong Jun, que é o principal, que você olha pra ele e fala assim, peraí, isso é um cara... Você passa alguns episódios falando assim, não, acho que isso é uma mulher. Aí depois ele fala que ele é homem. Aí você fica assim... É um cara lindo. É um cara lindo. Tipo, todos os personagens ali, eu acho que até o cara que é feio, você olha e fala assim, não. É tipo Indomável, você pega os dois personagens principais e fala assim, esses caras são lindos. Aí tem o Li Jinglong, que ele era capitão do exército imperial. Aí, por ele estar perseguindo o Hong Jun, ele vai parar na Casa da Beleza, ou a Casa da Luz Vermelha, bordel, ou como seja aí na sua cidade chamado. Casa das Tia. A Casa das Primas, e por aí vai. Tem o Zhao Zilong, que é o alívio cômico da série, é ele. Que ele é um, se eu não me engano, eu acho que ele é... Que bicho que ele é? Uma salamandra? Não, ele é um peixe-demônio. Se for aquele bichinho pequenininho, é um peixe-demônio. Ele não chega a ser uma salamandra, não. Que é muito engraçado, que tem uma hora que ele tá no ombro do Zanbei, que é o príncipe persa. Ele chega e fala assim, vocês estavam no bordel, não estavam? Aí, tipo, todo mundo na frente do chefe fica aquela coisa assim, fala, não. Aí ele, peraí, vocês estavam no meio da missão e foi pro bordel? Ele, fomos pra lá pra levantar
informações, ele. Ah, tá. Ele é um alívio cômico, você racha de rir o tempo todo com ele. Até a hora que até o gato tenta pegar ele. É o gato-leão, que você acha que é uma criatura mitológica, mas na realidade é um gato branco com heterocromia. Só isso. Mas não. O Zanbei, que eu falei que é o príncipe persa, que não tem reino, porque só sobrou ele e da família dele. É o do Zoroastra, na religião. Tem o Morrigen, que é o cara que veio de uma tribo, que ele se transforma em lobo, que a transformação é linda. Ele parece um lobisomem saído de Anjo da Noite. Que vira um lobo atroz. Um lobo atroz, de trança. Pra quem não sabe o que é um lobo atroz, é o lobo versão gigante. Seriam os lobos de Crepúsculo. Maiores. Ele vira o que a gente fala um Okami. Mas não é bem o Okami, porque o Okami é uma divindade. Isso. É o lobo da Materazo. Aí tem mais. Ajudei. Não, acho que é esse mesmo. Os principais são esses. Tem o que ele falou, que é um escriba, que ele dá vida a qualquer coisa que tiver desenhada, ou ele mesmo desenha e dá vida. Ele chega, tipo, que todos os animais venham à festa. Aí ele gira o pincel dele. Os animais da tapeçaria saem. Só que não são animais, coisa pouca. São umas carpas, que é um bicho sagrado na mitologia oriental, que ela sobe tipo uma cachoeira e vira um dragão celestial. Um dragão celestial, pra não ficar muito roubado, né? Uma águia, que eu não lembro a representatividade, e um tigre. Que pra quem não lembra, tem aquela coisa do tigre e o dragão, né? O yin e yang. Ele convoca o dragão, o tigre pra completar a coisa, e uma carpa e águia, isso. São os animais da tapeçaria que estavam na sala do imperador. Na realidade, a sala de banho do imperador. Sala de banho que pra nós é o banheiro. O banhinho dele. É a banheira particular dele, que é tipo do tamanho dessa sala que a gente tá. Acrescentar mais alguma coisa? Não, além da fotografia da série ser perfeita, Música, eu super recomendo pra quem gosta, principalmente a gente que gosta muito dessa coisa de RPG, fantasia. Vejo pessoas jogando poder pra todo lado, pancadaria. É muito bom e é aquela série para toda a família que tinha um tempo que eu não passava pra vocês. Isso, inclusive, pode ser assistido por crianças, porque é muito legal. Beleza? Então, gente, é isso. Tenha um excelente final de semana pra vocês. Tudo de bom. Até a próxima. E se vocês gostarem, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Ivan, traz mais animações. Fala um pouco mais sobre animações orientais. Eu não falo muito sobre animações estilo Liga da Justiça e afins, porque tem 1 trilhão de pessoas que fazem isso no YouTube. Eu gosto de falar sobre animações orientais, essas pouco conhecidas, ou séries orientais, porque é novidade pra vocês, e são muito boas. E a gente não fala sobre Liga da Justiça e afins, porque as histórias dos personagens mudam o tempo todo. E tem 300 milhões de pessoas. Tem vezes que vai contar a origem de um herói, ela é contada de um jeito, aí em outro lugar você acha ela de outro jeito e acha de outro, aí você vai ficando naquela confusão, você não sabe qual que é a original. Pois é, então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a mitologia chinesa, a mitologia oriental, as animações orientais, sintam-se à vontade. Se quiser virar pra mim e falar assim, Ivan, eu vi essa animação aqui, dá uma olhada aqui que você acha, traz sua opinião pra gente, eu trago opinião também, ok? Tudo de bom pra vocês, até a próxima, tchau, tchau! Até o próximo episódio.